Olá, meus queridos, como é que vocês estão de todo o Brasil? Hoje eu estou aqui iniciando esse novo projeto, o Bela Foods, que está vindo para trazer tecnologia, entretenimento e inovação no mercado de foods brasileiro. E hoje, nada melhor do que começar com as meninas mais doces dessa internet, que eu amo, Van Cake e Laís Patisserie, a Pink, que tem tudo a ver com o meu estúdio, né? Olha o cabelo, o estúdio, tá tudo combinando, eu amo. Então, olha, tá sendo muito legal para mim receber vocês aqui hoje. Tá sendo o início de um sonho, de um projeto que eu fiz com tanto carinho, uma marca que eu criei aqui, a Bela Foods, essa bonequinha que sou eu quando eu era criança. Então, assim, essa marca foi criada com todo carinho para imprimir um pouquinho da minha história aí. Eu estava contando para vocês que eu já trabalhei com confeitaria, de uma certa forma, eu vejo que a confeitaria é um meio de abrir portas para mulheres em todo o Brasil. Muita gente é fortalecida, né? Com as receitas que vocês postam todos os dias, com as dicas que vocês dão, com os cursos que estão todos os dias aí na internet e estão agregando financeiramente, afetivamente, em muitas famílias aí pelo Brasil. Então, contem para mim um pouquinho. Vou começar primeiro com a Ju. Como que foi para você entrar nesse ramo da confeitaria? Como é que foi? Você sempre sonhou em ser confeiteira ou aconteceu? Então, aconteceu, né? Eu vou tentar enxugar um pouco. Em 2019, eu estava me formando no colégio. Inclusive, a gente estudou no mesmo colégio. E aí, eu estava esperando passar para a UERJ, né? Faculdade pública aqui do Rio. Só que, infelizmente, eu não consegui. E aí, começou a me dar o desespero, porque a sociedade, ela impõe que, para tu ter sucesso, você precisa engatar logo numa faculdade, assim que você já sai do colégio. E eu, durante muito tempo, me sentia patinho feio. E em 2020 começou a pandemia, já tinha botado currículo em tudo que era canto, em academia e tal, só que veio o lockdown. Fiquei desesperada, eu falei, mãe, o que eu vou fazer da minha vida? E ela falou assim, minha filha, a gente vai dar um jeito. Aí começou aquele negócio de que o governo estava dando um dinheirinho ali para poder ajudar o povo, eu esqueci o nome que eles estavam dando, o auxílio emergencial. E eu falei, mãe, o único que foi aceito lá em casa foi o meu. E aí, bateu o dinheiro, eu dei pra minha mãe, eu falei, mãe, você me emprestaria R$ 150, R$ 200 pra eu comprar mais chocolates, alguma coisa assim pra eu poder fazer? Ela, mas minha filha, você não sabe fazer nenhum brigadeiro? Aí eu falei, eu quero tentar. Aí ela, tá bom. Então ela me emprestou, só que ela falou assim, eu preciso desse dinheiro de volta mês que vem. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, o nome Van Cake, todo mundo acha que meu nome é Vanessa, mas meu nome é Juliana. E o nome é por conta dela. O nome da minha mãe é Vanderleia. E ela fazia bolos em 2014 até 2017. E quando eu tive dificuldade para escolher um nome para o meu negócio, lá em 2020, eu tentei Ju Doces, Candy Ju, nada tinha conexão comigo. E aí a minha mãe falou assim, bota Van Cake, depois você troca quando você achar um nome. E aí criei o Instagram, comecei a mostrar realmente a vida, como é, que não é fácil. E teve um dia que eu comprei uma cobertura fracionada, achando que era chocolate. Quando eu senti o gosto, eu via uma diferença absurda. Aí eu fui expor isso na internet, né? E aí o meu público, que era só cliente, virou confeiteira. E aí que o negócio estourou. E eu falei assim, elas gostam de tirar dúvidas, né? Que eu fale sobre isso. E aí a Van Cake só foi alavancando, e hoje eu tô aqui. Ai, que legal ouvir essa história. Até porque, às vezes, muita gente não fala, mas tem a mesma opinião do que você. E, às vezes, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa ser dito. O óbvio, ele tem que ser dito. E, Pink, agora conta um pouquinho pra mim da sua história. Como é que é a sua história? Você é uma menina nova, você tem um nome na internet muito forte, assim, nessa parte da confeitaria, você dá cursos, você estava agora na Mara Cakes, no Nordeste, trazendo um pouco da sua sabedoria nesse ramo. Então, conta pra gente como é que você se tornou a Pink, como você entrou na confeitaria, se sempre foi o seu sonho. Eu sempre pergunto isso porque Deus, ele trabalha de formas distintas, né? Às vezes o que você não achava que não era o seu sonho, aí você começa a fazer porque está dando certo e as coisas vão acontecendo. E eu acredito que esse é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. A gente começa a ver as coisas dando certo e fala, meu Deus do céu, eu nem queria fazer isso, e as coisas vão acontecendo. Então, conta pra mim um pouquinho, Pink, como é que você se tornou a Laís Patisserie,
Pink que a gente vê na internet. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter me chamado, pela indicação da Ju também. Então, obrigada por isso. E para contextualizar, quando nasceu a Pink Prof foi um pouco depois de que eu ingressei na confeitaria, né? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com comida. Isso a partir dos meus 17 anos, porque antes disso eu nem tocava na boca do fogão. Zero. Nem para queimar um ovo eu prestava, porque eu realmente nem chegava perto. Mas a minha família sempre teve uma relação afetiva com a comida, sempre. E eu sabia o que era comer bem, entendeu? E aí, quando fiz o meu ensino médio, eu precisava escolher um curso. Eu queria, a princípio, fazer química. Eu queria fazer perfumes, né? Trabalhar com perfume. E aí, eu comecei a prestar vestibular para química. Mas também não consegui passar, porque estudar não é muito forte da pessoa aqui, né? Mas eu fiquei muito tempo ociosa em casa. Eu falei assim, vou fazer alguma coisa pra me entreter. E foi quando eu comecei a me interessar por cozinhar. E aí eu falei pros meus pais que eu não queria mais química, que eu queria cozinhar, que eu queria ser chefe de cozinha. Nessa época não existia mais, né? Não existia até então o MasterChef. Então não era algo bem visto, né? Exatamente, não era bem visto e também não era moda ser chefe de cozinha. E aí ele falou, meu pai, então vamos fazer um curso, se você se identificar, e você segue pra faculdade. Eu falei, ok. Aí fui eu fazer um curso no Senac de cozinheiro. E lá eu me apaixonei. Eu, assim, gostei muito de cortar milimetricamente as cenouras, saber todos os nomes dos cortes de cozinha. Julienne, aquelas coisas Emancê, ciselê, jardineira. Eu achava chiquíssimo. E aí eu segui querendo ser chefe de cozinha. Confeitaria não era uma opção pra mim. Era chefe de cozinha. O sonho que todo estudante de gastronomia, quando começa, acha que vai sair de lá chefe, né? É verdade. Deixa eu já adiantar, que não é bem assim, galera. Eu concordo com você que eu também já estudei gastronomia. Eu fui direto para a faculdade, passei por um pouquinho de preconceito por conta da família também. Quando eu falei que eu queria fazer gastronomia, meu pai falou, cara, você vai estudar, faculdade cara, você vai estudar para ser cozinheira, tal. E aí, aquilo fica no nosso coração. Mas olha isso, hoje em dia eu tô aqui com Bella Foods. Às vezes não era nem a questão da gastronomia, mas eu sempre gostei da parte da comida. Eu acredito que a comida, ela é assim, ela traz essa parte do sentimental, ela traz aquele aconchego. É um serviço, ela abre portas para diferentes serviços da gastronomia. A gente tem muita possibilidade, né, trabalhando com comida, e é o ramo que a gente mais tem a movimentação do comércio, por exemplo, né? É um dos mais, não o mais. Então, comecei a fazer o curso. No meio do caminho, meu pai faleceu. E aí, eu tive que esperar um pouco para iniciar a faculdade. Aí, comecei a faculdade e lá eu continuei me apaixonando. No entanto, as pessoas achavam que eu trabalhava com confeitaria. Então, era aquela coisa, ela tá estudando cozinha, então ela deve saber fazer um bolo, ela deve saber fazer um doce. E aí as pessoas começavam a me pedir, assim, bem naturalmente. Eu nunca coloquei nada na internet sobre, também pra família, nada. As pessoas começaram a me pedir. E aí eu fui fazer uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, vamos fazer. Aí foi quando eu ingressei na confeitaria. E aí, conforme o tempo foi passando, eu vi que a decisão de seguir a carreira de chefe de cozinha não era bem o caminho que eu tinha que seguir. Porque existia um preconceito muito grande de mulher na cozinha. Uhum. Dentro de restaurantes e eventos. Então, na época que eu ingressei na gastronomia, as pessoas que estavam dentro da cozinha eram analfabetos, ex-presidiários, pessoas que não tinham formação técnica. Eram pessoas que não tinham oportunidade lá fora e se escondiam dentro da cozinha. Então, depois de alguns anos, a gastronomia foi gourmetizada. Então, você vê pessoas que querem estar cozinhando. As pessoas gostam. E gostar de cozinhar é diferente de trabalhar com cozinha. Então, eu sofri muito preconceito, principalmente por ser mais nova, por ser mulher. Então, eu entrava na cozinha de restaurante e eu não era bem vista. Inclusive, eu ouvia os caras falando, nossa, tá fazendo faculdade pra aprender a cozinhar? Precisa disso.
E olha onde chegou, né? Hoje em dia você tem a sua marca consolidada, né? Conseguiu pegar o seu nicho, porque a gastronomia é um nicho muito grande, e você conseguiu ter seu público fiel, que é o pessoal da confeitaria. Além da confeitaria, vocês se destacam, né, com as coxinhas, hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que é tudo marketing também, né? Porque vocês precisam ter o seu produto isca hoje em dia para você se dar bem no delivery. Tem muitas dicas que vocês podem dar aqui pra gente sobre delivery também. Eu acredito que vocês duas vieram potências aqui na confeitaria do Rio de Janeiro, e não foi à toa. Muita história, muita caminhada, né, Pink? Né, Jô? Meu Deus, vamos que vamos. Mas contem pra mim, eu queria saber de vocês, qual foi o produto que vocês lançaram, que foi um divisor de águas, que vocês falem assim, cara, esse produto fez o meu nome, esse produto, enfim. Conta aí um pouquinho, você, quem vai primeiro? Vamos falar no 3? Quero falar. Tá. 1, 2, 3, coxinha. Que isso, gente? Uma confeiteira aqui. Eu vou dar o start e a Laís, ela vai continuar. De um tempo pra cá, a gente via no TikTok uma coxinha crocante, né? Que uma confeiteira meio que fez com que ela se tornasse um produto viral. E aí todo mundo quer comer aquela coxinha crocante. E eu era o tipo de confeiteira que tinha preconceito com salgado. Tipo, se eu faço doce, não vou botar salgado. Só que muitas coisas aconteceram esse ano, né, na minha vida, e eu falei, eu vou entrar no delivery. Quando tu entra no delivery, principalmente tipo, no iFood, você vê que há uma necessidade de você trabalhar não só com doce, que pode ser o seu foco, mas tu precisa de um outro produto que vai ser o gatilho para talvez gerar aquela vontade de comprar um doce, aí compra o salgado junto com o doce, e compra a bebida, e isso ajuda, né? E aí, eu vendo a nossa querida Laís postando direto, aí eu mandei mensagem pra ela, eu falei, querida, então, vou fazer a coxinha. Aí ela, vambora. Aí, comprei o curso dela, porque eu falei assim, eu não sei fazer a massa de batata, eu queria a massa de batata. Que a massa eu queria a de batata. E aí, em questão de um dia, né, eu te mandei mensagem, eu falei assim, que já fiz. Eu falei, já? Tão rápido assim? E aí eu falei, vambora, vamos ver como é que vai ser. E eu comecei a fazer os vídeos, né, provando a questão da crocância, que muita gente fica assim, é crocante mesmo. E aí, a Laís foi uma pessoa... é crocante demais, porque eu sou cliente dessas duas. É uma delícia, tá? É outro tipo de coxinha, outro naipe. E a Laís, ela foi uma pessoa, tipo assim, importante nesse momento para dar o gatilho. Porque, como eu disse, eu tinha preconceito. E, às vezes, você precisa pegar esse preconceito e jogar no lixo, porque não vai te fazer bem, né, aquilo, até entendeu? porque quando você vê a demanda, acabou o preconceito, né? A gente tem Exatamente. preconceito até você falar assim, demanda. Vou até tocar nesse assunto, que esses dias a Laís, eu tô acompanhando ela, esse negócio de bolo congelado, né? Cara, mas assim, eu acho que é uma ignorância você deixar de querer aprender uma técnica nova que vai deixar o seu doce fresco, gostoso e tal, porque você tem um preconceito com congelamento, né? Mas O as preconceito pessoas é muito... que os maiores restaurantes, confeitarias, trabalham com congelamento. Só que muitos... E para você expandir, você precisa Você ter precisa técnica, disso. você precisa Porque, congelar, assim, senão você vai ficar sempre na É mesmice. que, na verdade, esse tabu existe só na confeitaria. Porque dentro dos restaurantes e de qualquer estabelecimento, qualquer comércio que vende comida, é normal, faz parte do dia a dia. Faz parte da gestão do estabelecimento, trabalhar o congelamento. Não é à toa que você vai ver dentro de uma cozinha de restaurante tem diversos freezers. E isso por quê? Porque é uma forma de você conservar o alimento. Então, criou-se esse tabu na confeitaria porque é a mulher que inicia dentro de casa e que tem que fazer tudo fresco. E aí, quando a gente profissionaliza esse lado da confeitaria, algumas pessoas têm preconceito mesmo, porque é só porque é desconhecido. Então, a gente tem aversão ao que a gente desconhece. Mas depois que você gerou a demanda, você entendeu o que é bom, que não existe o contra, só existe o pró, daí você voa. Isso aí. E a questão de realmente se prender à inovação, ao que está vindo de tecnologia, o que você pode agregar no seu delivery. Porque se você ficar com a cabeça fechada, enfim, com certos preconceitos, isso é falta de informação. Porque a partir do momento que você conhece uma técnica nova, cara, por que você vai se fechar para aprender a técnica? Abre a cabeça. Vamos abrir a cabeça, Brasil. Pelo amor de Deus, as meninas estão aqui trazendo um monte de técnica, entendeu? E técnica é tudo, tá? A técnica acaba com preconceito. Bora que bora. E...
Meninas, agora eu quero saber com vocês, porque a gente passou por um período no Brasil que foi uma onda doida, acho que foi a primeira onda doida que teve no Brasil, assim, de uma comida, gente, eu nunca vi isso, que foi o morango do amor, né? Olha, eu vou falar uma coisa, cara, ganhei, olha, uns 8 quilos, eu vou falar a real, de tanto morango do amor que eu comi, que delícia, mas assim... Um doce bem complicado de ser feito, né, meninas? Nossa. E vocês tiveram que, da forma de vocês, entrar um pouquinho nessa onda. Como é que foi para vocês passarem por essa loucura aí que foi o morango do amor? Agora já tá mais tranquilo, eu acredito que deu uma melhorada aí nessa loucura. Mas como é que foi esse processo e esse período aí na vida de vocês, do morango do amor? Vou começar um pouco com a Ju, para ela falar um pouquinho. Ela veio com um doce mais tradicional, trouxe alguns. E a Laís, ela reinventou o morango do amor da forma que coube dentro da operação dela, né? Porque tudo é uma operação. Então, conta pra mim, Gil, como é que foi lidar com o morango do amor? Então, eu vi esse doce com um rapaz fazendo junto com uma outra moça, né? Não foi aqui no Rio de Janeiro, foi lá pro Nordeste, se eu não me engano. Isso lá no começo do ano. E aí, como eu já tava fazendo maçã do amor, porque eu já faço há 3 anos, eu falei, por que não? Já que o menino tá fazendo, né? E o pessoal tava com vontade, eu comecei a fazer dia 2 de junho. E, tipo assim, o negócio só estourou lá em julho, né? E aí, algumas pessoas já estavam comprando, mas ele não estava saindo tanto, né? Porque é uma coisa desconhecida, nem todo mundo sabia se ia gostar. E, no primeiro momento, fazer 10, 15 é tranquilo. Entendeu? Só que veio o boom, né? Veio o hype do morango do amor. E eu já estava fazendo, eu acho que foi uma das primeiras de Jacarepaguá a fazer. E eu me vi fazendo 50, de 50 foi para 75, de 75 foi para 120, de 120 foi para 200, de 200 foi para 300 e acabando em questão de horas. E eu falei, eu não tenho braço. Eu demoro 7 horas para fazer 300, né? Fora a técnica, né? Que o morango do amor, se não for perfeito, se você erra uma coisa, se você erra na escolha do morango, se estiver machucado, ele vai soltar o brigadeiro, porque solta água. E se você não tiver como ponto correto do brigadeiro, não vai ficar legal. Aí, por causa da calda, né? A calda tem que chegar a 150, algumas receitas, depende, né? Aí tem a questão de você não pode deixar a calda abaixo da temperatura e nem acima, porque senão queima o caramelo. Aí, se queimar o caramelo, o cliente vai reclamar. Então, é muito detalhe. E a gente tem delivery. Então, não é só um produto que a gente vende vários, né? Por exemplo, na minha loja tem mais de 20 produtos, eu acho, lá no catálogo. Então, eu entrando em desespero, porque eu falei, cara, não consigo fazer outra coisa a não ser o morango do amor. E aí, provavelmente, a Laís, ela passou pela mesma coisa, né? E por isso que ela fez o morango do amor tradicional, né? Mas ela trouxe no pote, né? Morango no pote. E eu gostei muito, assim, dessa onda do morango do amor, porque eu meio que fiquei viciadinha. E eu vou falar uma coisa, que como leiga, né, eu estudei gastronomia, tudo aquela coisa, mas não sou confeiteira, estudei e tal, a vida passa. Gente, meu morango do amor virou morango do ódio em 2 minutos. Olha, o morango grudou, né, amor? Meu marido tá aqui pra não deixar mentir, o morango grudava no dente, um caos. Gente, nada melhor do que confeiteiras pra trazerem esse doce da forma mais deliciosa possível dentro das suas possibilidades, né? Que ninguém merece morango grudando no dente, né, gente? Aquela coisa horrível. Então conta pra mim, Pink, você remodelou o morango do amor pra caber na sua operação. Como é que foi pra você lidar com essa tendência de uma forma assertiva? Eu fui resistente. Fui muito resistente. Falei, ai, não vai colar. Se Deus quiser, esse negócio não vai colar. Mas não teve jeito. As pessoas estavam procurando por um produto em meio a um mês que tem uma baixa muito grande de faturamento em todas as confeitarias, que é julho, a gente tá falando de mês de férias. E aí, falei, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer. Aí fui atrás do morango, inclusive no mesmo fornecedor que Juliana. E começamos a fazer, eu estava com uma pessoa a menos na cozinha. A gente tem um cardápio com mais de 30 produtos, então a gente tem um cardápio grande. E é possível graças ao congelamento, porque a gente consegue estocar muita variedade de produto e ter sempre disponível mais de 30 produtos no cardápio. E aí, quando chegou o morango do amor, a demanda era uma única coisa, morango do amor. E as pessoas passavam a comprar outras coisas, só que eu só tinha tempo de fazer o morango do amor. E como eu tava com uma pessoa a menos, eu não tinha tempo para fazer a reposição de outras coisas no estoque, então muitos produtos ficavam pausados. A gente não tinha uma produção normal. A gente tinha que parar para fazer o morango do amor mesmo. E era só eu que fazia o morango do amor, porque
a minha outra funcionária, a Vanessa, ela tinha que ficar fazendo as outras coisas. E aí, daqui a pouco eu tava vendo a minha mãe indo embalar pedido, eu tava vendo meu estagiário de marketing indo entregar pedido, eu tava vendo a minha irmã respondendo o cliente no WhatsApp. Gente, eu amo. E eu falei assim, o que tá acontecendo? É claro, a gente adorou por conta do up que deu, na visibilidade que também deu. Mas é um produto realmente muito delicado, com muitos processos e técnicas de, vamos dizer, alta gastronomia. Porque tem tantos processos detalhados e para cada detalhe você tem um tempo, você tem uma temperatura, você tem um ponto. E se você ultrapassa ou você atinge um ponto a menos, seja na calda, seja no brigadeiro, seja na escolha do morango, assim como o Ju falou, você erra. E aí você não tem um padrão de excelência para entregar para o cliente. Então, ao mesmo tempo que estavam muitas pessoas fazendo, tinham pessoas que não faziam com excelência e só estavam aproveitando esse hype do morango do amor, enquanto outras pessoas faziam muito bem e aproveitaram da melhor forma, né? Eu não comi o seu morango do amor, inclusive quero. Tá? Eu tô assim, ó, morango do amor. Não, gostoso. Minha mãe tá doida. Manda a Vancake mandar um morango do amor aqui em casa. Eu vou mandar ela pra lá no Anil. Eu tive que adaptar o morango do amor pro morango do amor no pote. Que foi quando a gente conseguiu dar conta tanto da produção quanto do morango do amor. As pessoas vinham procurar o morango do amor tradicional, assim, olha, a gente tem tantas unidades. E aí, quando acabava, a gente ofertava o morango do amor no pote. E aí continuava vendendo. Então a gente não deixou de atender o cliente. E também tinha uma questão de ter mais brigadeiro. Então, por ter mais brigadeiro no pote, as pessoas adoravam. Ai, eu amo. Ai, gente, muito bom ouvir esses relatos de vocês. Até porque a gente vai aprendendo, né? Como lidar com as crises, como lidar com as situações. Então, gostaria de saber com vocês também, qual foi o momento na profissão de vocês? Um momento que foi um marco, que vocês falaram, cara, a partir daquele momento, eu acho que deu tudo certo. A partir daquele evento que eu participei, eu falei, ai, eu sou um sucesso. Ou como é que vocês lidam com esses momentos, né? Porque você está sempre em conferência, palestrando, enfim. Ju, de contrapartida, iniciou um delivery esse ano e já está estourada, super restaurante. Enfim, é muito legal ver histórias de sucesso. E contem pra mim, assim, qual foi a virada de chave que vocês falaram, cara, agora deu bom, hein, cara, agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida, é isso, tal. Como é que foi? Posso falar, Ju? Claro. Eu acho que sim, tem uma coisa que marca muito a vida do empreendedor, não é só da confeiteira. E Juliana vai concordar comigo, que é a dificuldade. Então, quando você passa por uma dificuldade e você tem a necessidade de fazer dar certo, é quando a chave vira. Então, no meu caso, os meus marcos, as minhas viradas, que não foi só uma, foram várias viradas. Eu tive que fazer um esforço muito grande, mediante uma dificuldade extrema. E aí a gente vem e ressurge das cinzas como uma fênix. Não, mas é muito legal ouvir esse relato. Daqui a pouco eu vou ouvir o da Ju também. Mas a gente, assim, eu sou cristã, então eu sempre gosto de trazer Deus para dentro do podcast. E eu vejo muito na história, assim, de quem vence mesmo, de quem sai do sistema, de quem batalha por um sonho, por uma verdade, por um propósito. E a gente vê que os momentos de dificuldade, se você souber passar por eles viram grandes testemunhos, né? Eu acredito muito nisso. E hoje em dia, aqui, estando com vocês, com certeza vocês têm muitos testemunhos para dar. Porque não é de um dia para o outro que tem um super restaurante do iFood, não é de um dia para o outro você tem uma marca consolidada, Laís Patisserie, Pink, né? Não é de um dia para o outro que você ganha 200 mil seguidores no Instagram. Então, é todo um processo, né? E é muito legal e é muito importante a gente respeitar esses processos e saber lidar com eles. Saber lidar. Quando você está para baixo, o que eu posso fazer aqui para não ficar para baixo? Gente, ficar para baixo todo mundo fica. Normal. O momento de virada todo mundo tem. A questão é como você vai lidar com esse momento de virada, né? E a Pink falou que as dificuldades foram um grande avanço na vida dela. É como se fosse puxar para trás para avançar para frente, né? Para te dar o entendimento. É que a vida, ela chega uma hora que ela estagna e você tá vivendo um ciclo de, vamos dizer, conforto. Aí chega, digníssimo, vamos dar um agito aqui nessa vida?
É verdade. Um pouquinho de provação. Aí, no final, tudo vai acontecendo da forma que deve ser, né? Olha a gente aqui hoje. Além de trazer movimento pra nossa carreira, pra nossa vida, também molda nosso caráter, né? É verdade, com certeza. Então a gente se transforma de uma maneira absurda. Ai, muito legal ouvir essa história, esse testemunho seu, Pink. Gratidão aí pelas palavras. E, cara, e foguete não tem ré, cara. Você é uma menina nova, você tem uma marca consolidada. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, doces, a gente procura no iFood. Ou é Vancake, ou é Laís, ou é loja da Pink. Que realmente estão presentes nos eventos, que realmente a gente vê trabalhando bastante o marketing na internet. A Ju também. Eu chamo Ju porque é Vancake, mas, na real, o nome dela é Ju. E eu sei que você passou por um grande testemunho. Você iniciou a sua loja porque você perdeu um carro, não é? Roubaram o seu carro e esse foi o seu grande gatilho para começar, né? Eu acho que era o que tava, a chacoalhada que você precisava para entrar nesse mundo. Então, como eu disse lá no começo do podcast, eu não tinha pretensão de entrar na confeitaria, mas às vezes é um refúgio para você conseguir uma grana extra ou para você melhorar a questão de cabeça, para você encher a sua cabeça, para você não pensar besteira. E simplesmente eu me vi começando do nada e me vi crescendo, né? Sempre foi uma vontade minha entrar no delivery desde 2021. E aí eu comecei com o digital, né? Vendendo curso, e eu era só por encomenda. Só que eu queria entrar no delivery. Comecei com CNPJ, fui tentar entrar no iFood, não consegui porque eu moro em comunidade, naquela época não entrava iFood na comunidade, então o sonho ficou de lado. Mas também tinha um outro sonho que estava saindo do papel justamente por conta do digital na confeitaria. Eu consegui o dinheiro para começar a minha faculdade de odontologia, inclusive eu vou me formar já já. Maravilhosa! E aí eu continuei, né? E eu falei assim, uma hora vai acontecer. Comprei o meu carro também, quitei o carro. E eu estava no Lourenço Jorge fazendo um plantão de 12 horas. E estacionei o carro. E quando eu saí, 6 horas da manhã, eu vejo que o carro não tá onde eu botei. E aí eu liguei pro Diego. Eu falei, Diego, o carro sumiu. E ele falou, ele foi direto lá, né? E eu fiquei lá no hospital. E eu fiquei assim, o que vai acontecer da minha vida? Porque com o carro que eu ia para a faculdade, com o carro que eu fazia reposição, com o carro que eu ia dar aula presencial, era com tudo. Você se prende ao carro, né? Vira teu melhor amigo. E, enfim, cheio de remédio na cabeça, os meus planos, né, tudo escrito. Era para eu entrar no iFood em dezembro de 2025, porque acabou a faculdade, vou conseguir focar tranquilo, né? Eu chego para minha mãe e eu falo, eu vou entrar no iFood no dia 1º de fevereiro, no dia do seu aniversário. Ela, você tá doida? Ela fez exatamente a primeira coisa que ela fez quando lá no começo da Vancake. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, mas como é que tu vai entrar no delivery assim, no iFood? Pra mim era tudo muito novo. Só que eu acompanhava a Pink entre outros amigos nossos também. E eu falei assim, é o que eu sempre quis dentro da confeitaria, trabalhar com delivery, porque é completamente diferente você trabalhar com encomenda e trabalhar com delivery. É outra operação. É outra operação, entendeu? E para mim era tudo muito novo e eu sempre muito cautelosa ali para sempre dar certo. E eu acho que, infelizmente, eu precisava perder o meu carro porque eu estava numa zona de conforto que eu levava doce para a faculdade, para pagar a faculdade e para ter o dinheiro da minha gasolina. Eu estava num ciclo vicioso na zona de conforto, que a Laís falou. Era uma zona de conforto. Eu vou continuar aqui, quietinha, vou fazer o que eu tenho que fazer, no aperto, mas é isso. Quando o carro saiu da minha vida, que é a Georgina, a Georgina foi embora, não sei onde ela está, a minha vida mudou. E aí, às vezes, a gente precisa passar por coisas horríveis para a chave virar. Aquela virada, né? Ai, que benção, né? Assim, triste pela Georgina, mas assim, Georgina tá em algum lugar você aí. tá num lugar melhor agora sem a Georgina, glória a Deus, não sei a Georgina. Mas assim, hoje em dia você é CEO do top restaurante no iFood, né? Então, assim, acredito que tem males que vêm pro bem mesmo. E que legal ouvir também essa história. Cara, eu queria trazer essa história pra cá. E, cara, falando um pouquinho com vocês sobre equipe, né? Quando a gente começa, assim, o nosso início na confeitaria, eu acredito que vocês começaram com o que tinha, começaram do jeito que dava, fazendo algumas encomendas, como vocês falaram.
E como é que foi para vocês começar a aumentar a equipe? Vocês hoje em dia têm uma equipe que vocês podem contar. Eu acompanho muito. A Laís, você posta assim, o pessoal trabalhando, você estava lá em Fortaleza, tem o pessoal que você pode contar que está na sua loja. A Ju, eu vejo que tem o marido parceirão que está sempre com ela, né? Namorado, gente, namorado, né? É namorado, né, galera? Que está sempre com você e dá força, porque tem que ser tem que ser pessoas de confiança, né, para seguir a mesma técnica, para seguir o mesmo padrão. Como é que é lidar com uma equipe e direcionar eles para vocês sempre manterem o mesmo padrão no iFood, na confeitaria? Enfim, me conta um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar a Laís falar primeiro, porque ela já está nesse ramo há um tempo e hoje ela já tem uma equipe consolidada. Isso aí, eu quero ouvir da Laís e depois eu quero ouvir de você também um pouquinho daquele marido de confeiteira que todo mundo gosta, você me contar um pouquinho como é que é lidar. Mas vamos com a Laís. Quando eu comecei, eu entendi que levar o digital e o delivery sozinha era impossível. Então, com relutância também, porque quando você diz, tô na zona de conforto, é porque o nosso cérebro é preguiçoso. Se ele tiver o máximo de possibilidade de economizar ele vai pro caixa. Energia, ele vai. Então, eu tô o tempo todo tentando treinar o meu cérebro, eu acho que é um treinamento eterno. Tanto na academia, para ficar mais 1 minuto, e depois mais um, e depois mais um, e depois mais um, e depois mais um na esteira, quanto para crescer. E para crescer eu entendi que eu precisava de pessoas. E eu não era uma pessoa que gostava de pessoas. Não gostava de pessoas. Então, para mim sempre foi muito difícil, alguns anos atrás, porque hoje não é mais difícil, graças a Deus, que era lidar com equipe, com pessoas, e quando a gente precisa dividir o que é nosso com outros, a gente já passa para um estágio de medo, de insegurança. E se pegarem essa receita e fazerem alguma coisa. E eu, quando comecei a me colocar em lugares que trabalhavam a minha mentalidade como dona, como estratégia, como raciocínio lógico, sem colocar muito sentimento num negócio, porque quando a gente começa fazendo o que a gente ama, é uma coisa, mas depois que a gente entende que é um negócio de verdade, você faz o que tem que ser feito, não o que você gosta. Com certeza. Então você começa na cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de vender, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas eu não gosto de fazer vídeo. Mas eu não gosto de falar com o cliente, eu não gosto de vender. Eu só gosto com que os clientes cheguem até mim e eu venda. É disso que muita confeiteira gosta. Mas não faz o que tem que ser feito, que é olhar para a confeitaria como um negócio de verdade. E eu comecei a trabalhar isso na minha vida há alguns anos, e foi quando as coisas começaram a aparecer com muita clareza de que eu precisava aumentar a equipe. E aí, com diversas tentativas frustradas de pessoas que entravam e queriam entrar por um objetivo, porque quando a gente é famosa na internet, a gente tem muito desafio relacionado a as pessoas serem suas fãs e as pessoas trabalharem com você. Com certeza. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, tem muita gente que chegou lá sem saber separar as coisas, e eu também não vou dizer que eu fui a melhor em saber separar. Então, aprendi muito, com toda certeza, e aprendo até hoje, porque a vida, os negócios, a confeitaria e o empreendedorismo é uma escola de negócios. Você aprende todos os dias, você tem desafios todos os dias, então você está em constante evolução ali. E fazer é diferente de treinar, né, Laís? Porque às vezes treinar é muito complicado. Você treinar a tua equipe, você falar exatamente o que você quer, e você vê a pessoa atendendo a pessoa no WhatsApp, um cliente. Você fala assim, cara, por que você atendeu o cliente assim? E é um pouco desafiador, inclusive porque eu sou professora. Então, quando você está estudando sobre confeitaria, você quer saber sobre o assunto. Quando você está trabalhando com algo, não necessariamente você quer saber a fundo sobre o assunto. Você só precisa do processo. Então, não é, você precisa saber que a coxinha, ela fica tanto tempo no fogo, porque ela tem que ficar nesse ponto. Então, eu aprendi a treinar a pessoa que está trabalhando comigo a cronometrar o tempo, a saber exatamente os processos, ao invés de tentar ensinar como se fosse uma pessoa que tem feeling. Então, não necessariamente a pessoa que vai trabalhar comigo precisa ter feeling. Ela só precisa fazer o que deve ser feito. Ela só precisa aprender o jeito que eu quero que ela execute. Exatamente. Então, eu aprendi muito
tentei fazer de diversas formas, tentei terceirizar com pessoas que já tinham experiência, já testei pessoas que não têm tanta experiência, já tentei de tudo um pouco. Hoje eu tenho minha equipe, sim, mas sempre tem desafio, sempre tem coisa para melhorar. Então, é uma constante evolução, principalmente quando diz respeito à equipe. Hoje temos 2 pessoas na cozinha e temos um no marketing. Essas são as pessoas fixas. Foram as pessoas que ainda trabalham prestando serviços. Os terceirizados Exatamente. que hoje em dia fazem parte da nossa rotina, da nossa operação, né, Pink? Mas é muito importante isso que você falou, que é muito diferente. Quando você dá um curso online, se ensinando a fazer a coxinha, você ensina com amor, você está ensinando outra confeiteira. Então, você tem que ensinar o ponto da massa com carinho. Gente, olha, aí você vê, tal. Só que quando você treina uma equipe, você não necessariamente vai ter tanta paciência. Assim, claro, vai ensinar com paciência, mas vai ensinar os processos que devem ser feitos. Olha, a coxinha, tanto tempo no forno ou na fritadeira, a temperatura tal. Ah, mas não pode, sei lá o que. Não, olha, a temperatura aqui é tal. Ah, mas aí a pessoa coloca mais tempo, poxa, não tá legal. Então, você tem que saber delegar, mas tem que saber cobrar. Poxa, por que você fez desse jeito? Eu já te expliquei. É muito difícil a saúde emocional e saber lidar com isso, né? Porque é o teu nome que está no jogo, né? Então, assim, você tem que lidar com funcionários, mas no final, quem está lá na avaliação, no iFood, quem reclama, tal, tá reclamando para você. Então, acho que isso é um grande... A pessoa que trabalha com empreendedorismo, ainda mais no Foods hoje em dia, tem que ter muita saúde emocional para lidar com isso. Porque um erro de um funcionário teu vai trazer, talvez, uma crítica que pode desestruturar toda uma operação. E se você não tiver estrutura emocional para lidar com isso, pode virar um grande problema, né? Dentro da sua cozinha, dentro da sua operação. O maior desafio é você manter o padrão de qualidade. Quando você controla, tá tudo bem. E aí, quando você começa a criar braços na sua equipe, as coisas começam a sair um pouco do controle. Mas existe uma margem mínima para erro. Ele vai acontecer. Certo. Mas assim que você identificou, você precisa consertar. Senão, realmente, é o seu nome que está em jogo, é a sua reputação. Às vezes você tem que entender a sua operação, né? Às vezes você tem uma receita que você ama fazer, algum produto que você ama vender, mas às vezes não é um produto que cabe dentro da sua operação. Você tem que ter esse feeling de falar assim, cara, esse produto acho que não tá legal, vamos tirar esse produto do catálogo, vamos colocar um outro que é mais simples de fazer, que já tem um ingrediente aqui. Que... Às vezes a gente coloca um produto, cara, que você ama, sua família ama, mas, cara, você tem que comprar um chocolate específico só para aquilo, sei lá o quê, uma massa diferente para aquilo, então acaba se tornando um produto que está trazendo um feedback negativo, tanto da equipe, tanto para criar outros produtos, para trazer a qualidade de todo o teu catálogo, né? Tem que se manter o mesmo padrão de qualidade. Então, acredito que vocês têm que ter muita saúde emocional para lidar com esse pessoal aí, porque é o nome de vocês que vai na frente, né? Sempre será a marca que vocês criaram, sempre vai na frente dos funcionários. Então, é trabalhar a cultura da empresa mesmo e o que vocês querem que seja feito. Enfim, mas me conta um pouquinho, Ju, um pouquinho da sua equipe, que hoje em dia você está, aos poucos, alocando, né? Porque você foi um boom na internet e no iFood. Porque eu lembro que você começou a sua loja esse ano, e já é super restaurante, já tem não sei quantas avaliações no iFood, enfim, tá muito legal a tua página lá. E eu acompanho, quem acompanha a Ju, vê que ela tem um marido, cara, um namorado, né, gente? Eu falo marido, gente. Mas, namorado da confeiteira que chega para dar o gás. E eu quero falar com você, Ju, como é que é ter um parceirão assim dessa maneira na sua vida? Então, primeiro falando de equipe, né? Uma coisa que eu tenho dificuldade, que com certeza você deve perguntar, qual é a maior dificuldade? Para mim é delegar. Eu não consigo. É difícil. Ainda mais quando eu, durante 4 anos da minha vida, me dediquei sozinha, literalmente a tudo. Eu era empresária, né, que o pessoal fala, né, que você faz tudo. É marketing, as compras, a questão de financeiro, você tem que ficar de olho, questão da produção, questão da entrega, tudo era eu. Então, tem essa questão de eu também ser perfeccionista, não admito erros, e quando erra, eu fico um pouco irritada. Então, quando eu comecei no delivery, eu comecei sozinha. Eu abri lá, ele me ajudou a abrir o iFood e tal, pá. Me ensinou porque ele tinha uma hamburgueria, né? Na época, mas ele também fechou. E ele trabalhava como motoboy, né?
E aí, eu cheguei pra ele, eu falei assim, eu não tô dando conta de ir pra faculdade, de produzir, de abrir o iFood sozinha. Toca pedido, a minha cozinha é no 3º andar, eu tenho que descer, eu moro em beco, então eu tenho que andar até o começo da rua pra entregar pro motoboy, quando eu chego lá eu não sei onde ele tá, e aí toca pedido, eu tô com outro pedido aqui, então eu falei, não tô conseguindo. Aí eu cheguei pra ele, eu falei assim, então, você pode vir me ajudar? Aí ele foi, né? Ele acabava de trabalhar lá onde ele trabalha, que era em outra doceria, que ele fazia entrega. E ele chegava às 6 horas e estava lá para me ajudar, para levar os pedidos, que geralmente à noite toca pedido à peça. Eu fiquei até assustada com isso. E aí a gente começou só nós dois. Chegou um momento que a coxinha ela começou a brilhar de uma tal maneira que eu falei assim, meu Deus do céu, não tá saindo doce, só tá saindo coxinha. O doce era meio que um complemento para chegar no pedido mínimo, entendeu? Da loja. E eu falei assim, e na época era fritando na panela, tá? Não tinha fritadeira. E aí a gente via, tinha que esquentar o óleo, porque não era todo momento que saía pedido, então o óleo tem que esquentar, e aí tocava pedido, ele tinha que descer, eu tinha que embalar o pedido. E aí eu falei assim, não tá dando, precisamos de mais uma colaboradora. E a gente contratou ali mais uma pessoa, né, para poder descer com os pedidos. Então, o Diego, ele fica na parte das coxinhas, né, na parte da moldagem, da empanagem, da fritura. E eu fico ali na parte dos doces, em montar aqueles doces que precisam ser montados ali na hora, só para finalizar. E fechar o pedido, né, porque eu que fecho os pedidos justamente para evitar erro. Entendeu? E às vezes, no meio de um caos, pode sim passar batido alguma coisa. E como eu gravo as coisas, eu vejo, né? Falei, eita, não era isso que era no pedido. Eu já entro em contato com o cliente, falo, não foi. Ele, não precisa, no outro dia que tu fizer o pedido, vai junto. E, assim, pra mim, eu tô indo devagar, porque é difícil. A Laís mesmo fala, até hoje ela passa por dificuldades para montar uma equipe. E é difícil. Entendeu? E hoje, talvez, eu tenha essas questões das avaliações e tal, porque eu tô ali. Quando você está ali pela sua empresa, pela sua loja, é teu sonho, é seu nome. Então, você sabe que você não pode errar. E se você errar, você tem que contornar o máximo possível. Quando são terceiros, a pessoa vai estar lá fazendo, mas com certeza ela não vai fazer igual você, entendeu? Então, isso é uma coisa que me deixa ainda um pouco estagnada. Por exemplo, a Isa, ela falou, acho que foi você que falou, que antigamente você não podia viajar e deixar a loja, o iFood aberto. Entendeu? Hoje ela já consegue fazer isso. Mas eu acho que também é todo um processo, né? Porque, assim, você abriu a loja esse ano. Eu acho que não tem nem... Quanto tempo tem? O quê? 6 Vai meses? fazer 7 meses? 8 meses. 8 meses que você tem de loja. Cara, você já é uma super loja no iFood. Hoje em dia, aqui ainda mais nesse que teve esse boom do Morango do Amor, tu vendeu muito Morango do Amor. Era Morango do Amor da Ju e as blogueiras postando uma loucura de Morango do Amor. Então, assim, eu acredito que você tá no caminho certo. Eu acredito que Deus já tá preparando lá na frente. Daqui a pouco você vai colocar uma pessoa em posição de gerência, né? Que eu acredito que é legal ter alguém que você confie, que saiba do seu... Enfim, mas é tudo no tempo dele, porque você tá trabalhando, cara, você já fez a tua marca, Van Cake, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, já tá bem estruturada, tem muito pouco tempo de loja, e mesmo assim já virou uma potência. Daqui a pouco você tem 1 ano, e aí 2 anos, e aí você vai ter o testemunho de falar assim, hoje em dia eu tenho uma pessoa lá, tal, até às vezes vai que essa moça que tá levando o pedido, algum dia ela fica de olho nas outras pessoas, né? Só Deus sabe, mas assim... É muito legal acompanhar essa história de vocês, justamente porque eu queria trazer esse público das empreendedoras, das nossas confeiteiras ao redor do Brasil, né? Eu estava conversando com a Ju antes da Pink chegar, a gente estava falando sobre a importância do investimento, né, Ju? Para você lidar com o seu negócio. E vocês duas falaram que quando começaram a vender coxinha, as duas começaram com uma panela, vendendo coxinha, esquentando o óleo na panela, mas viram a necessidade do investimento, né? Como vocês... qual foi o primeiro investimento de vocês? O primeiro grande investimento que vocês falaram assim, caraca, cara, eu queria tanto tal... Olha o que eu tenho hoje em dia. Eu não sei se foi um forno, uma batedeira. O que iniciou essa parte de investimento na cozinha de vocês? E como vocês enxergam a importância de você investir no teu negócio? Porque muita gente trabalha com básico e às vezes nem quer investir, ou não pensa em investir, ou quer sempre continuar com as coisas que já tem e tem aquele apego.
Mas qual é a importância de vocês na construção da marca de vocês, na construção da empresa que cada dia vai crescer, se Deus quiser, a importância do investimento? Então, eu vou dizer para vocês que o maquinário ele é necessário. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E vai ter um momento que você fala assim, eu poderia estar bem mais lá na frente, mas eu não tenho mãos. E aí, acho que pra mim foi... No começo foi uma panela mexedora. Eu ficava 40 minutos mexendo uma panela. E se eu botasse mais leite condensado, mais creme de leite, eu ficava 1h20, 1h30, e ainda me queimando. E aí eu falei assim, eu tô cheio de brigadeiro pra fazer, cheio de recheio pra fazer, eu sou uma só e eu tenho faculdade. Como é que eu vou fazer? E aí veio a panela mexedora. Pra mim foi o start de tudo, entendeu? A panela. E tu? Teve algum maquinário assim que ia... Pra mim foi o forno, na época dos panetones. O forno mudou a forma da Pink na cozinha. De exatamente. fazer a produção, né? Porque sempre que você inicia num negócio, na confeitaria, tem momentos que você precisa enxergar que eu consigo até aqui. Esse aqui é o meu limite. A partir daqui, ou a gente investe num equipamento, ou a gente investe numa ajuda, num serviço. Ou freelance, para lavar uma louça, para te ajudar a bater massa, ou um equipamento. Então, tem demanda para aquele produto específico, você traz a solução. Então, se era para Ju muito brigadeiro, uma panela mexedora. Se para Bela era muito bolo, uma batedeira. Para mim, era o forno por conta dos panetones. Eu cheguei a produzir 1000 panetones em um forno doméstico da minha mãe. Então eu falei, caramba, no próximo ano a gente precisa ter Haja gás, hein? Haja gás. A mãe sofreu, gente. Meu Deus. Minha mãe deixava de fazer comida para eu poder utilizar a cozinha dela. E aí, depois que eu vi que eu já tinha chegado num limite de produção, o meu primeiro investimento foi o forno. E o segundo foi o espaço, a construção do meu ateliê. E aí foi um dos meus maiores investimentos. Ai, que bom, mas é que traz um retorno, né? É bom que o investimento é isso, gente. Às vezes a gente fica recluso de investir, mas no final a produção é facilitada, o retorno é certo, né? E assim, agora mudando um pouco desse assunto, vamos falar de marketing. Que vocês, além de confeiteiras, as duas são marqueteiras total, né? Eu amo, porque é muito diferente quando você trabalha na confeitaria e fica trancado na cozinha e não aparece tal. Tanto que tem várias lojas famosas que às vezes você nem sabe quem é o chefe, quem é o dono, porque tem gente que não gosta de aparecer, que não gosta, enfim, que tem as correrias. Mas vocês estão sempre lá conversando, falando, mostrando. Tem as confeiteiras fiéis de vocês. Muita gente seguiu a gente no BelaCast e fica comentando quando é que vai sair, eu quero ver elas, eu quero acompanhar, tal. E é muito legal ter esse público, né? E para vocês, o que muda uma confeiteira no mercado atual? O que faz ela ser ter uma coisa diferente? O que ela tem que fazer para chamar atenção, para ter o seu público assim bem engajado? Como é que é? Eu acho que em qualquer área, tá? Você ter a humanização do teu negócio. Por exemplo, eu sempre fui de aparecer, né? Mostrar a cara para elas saberem quem é que tá fazendo o doce, como é que é feito, como é que é embalado. E tem muitas pessoas que literalmente, elas se apoiam ali. Eu vou comprar às vezes não tá com vontade de comprar doce. Mas ela se espelhou em você por algum motivo. E aí, só do fato de você mostrar como é feito, você cativou ela. Entendeu? Então, assim, para qualquer negócio, tá? Eu vou colocar a parte de odonto, a partir do momento que você coloca ali, você começa a explicar, você tem aquela coisa de educativo também, de explicar como é que é feito tal coisa. A mesma coisa na confeitaria. As pessoas, elas vão se conectando, entendeu? Então, por muitas pessoas falaram, eu nem tava com vontade de comprar doce, mas eu gosto tanto de você que eu fui pedir e tal, que eu queria ver você montando o meu pedido. Eu tenho essas coisas, né?
de sempre estar gravando, para criar conteúdo. É o meu marketing. Eu percebi que eu filmar os pedidos ou a gestão, né, de como está acontecendo, gera com que a pessoa fique mais tempo nos meus stories e crie uma conexão comigo. Entendeu? Então, todo dia, 6h30, abriu a loja, pelo menos um pedido vai bater, porque sempre tem alguém ali esperando, entendeu? E o fato deles também estar sempre ali mandando mensagem na notinha mesmo, eu adoro, entendeu? Então, eu vejo que o meu público, ele tá bem comigo, porque eu tô ali para eles também. Então, essa questão da humanização é importante. Com certeza. E para você, Pink, o que diferencia uma confeiteira no mercado atual para ela chegar e se posicionar? O que ela precisa fazer de diferente, né? Além de confeitar, porque confeitar assim, né? É o mínimo da confeiteira, da confeitaria. Agora, o que você precisa fazer a mais para virar aquela chave, para fazer o nome, assim, criar uma marca, né? É um movimento que eu tenho feito há algum tempo já, de trazer à tona a mentalidade de dona, de empresária, que é inclusive o Toma. Que é, inclusive, o tema das minhas palestras. Trazer essa visão estratégica de uma empresária. E eu pergunto sempre, no final, você é confeiteira ou empresária? E aí elas, né, se enchem de motivação, que é o que deve acontecer. Entender que dentro de um negócio, quando você assume a posição de empresária, você faz o que tem que ser feito. Você não faz o que você quer. O que você gosta. Tem que fazer tem que postar, né? Tem que estar em contato com o cliente, tem que mostrar como é que é, gente, a rotina, assim, de uma confeiteira, assim, que trabalha com essa parte do marketing também. Você concorda comigo que de um tempo pra cá, tudo ficou muito digital? Tudo. As pessoas, elas dormem e acordam com o telefone do lado. Tem gente que nem abriu o olho direito e já tá lá entrando no Instagram. Às vezes você vai ser a primeira pessoa que a pessoa vai ver no dia. Nem a pessoa que tá deitada do lado. E se conecta. E eu sigo vocês, eu acho... a Ju, ela tem essa parte mais da humanização, ela mostra lá montando os pedidos, é super legal. Bateu, tem o Natalino. Eu acompanho, enfim... Eu até queria saber, porque assim, eu queria perguntar uma coisa para vocês que agora veio na minha cabeça, assim, porque muita gente tem uma questão de preconceito com o preço, né? Porque já foi enraizada, que, enfim, tá muito caro. É só um brigadeiro, é só um bolinho. E eu acho isso unreal, cara. Eu acho isso inadmissível. Por quê? Porque, né, dar preço pro trabalho de outras pessoas já não acho legal. E agora tem a gente que acha inadmissível alguns preços. Assim, meu Deus, quem é maluco de pagar tanto numa coxinha? Quem é maluco de pagar tanto num bolo, num brigadeiro? Só que, cara, hoje em dia os ingredientes estão muito caros, né, meninas? Hoje, para se manter na confeitaria, vocês têm que se organizar financeiramente, organizar as contas. E para vocês, cara, o que faz um doce valer o preço que ele vale? O que vocês, enfim... Vocês vendem doces, não querem serem as mais baratas, né? Vocês são as melhores, então vocês estão preocupadas com a qualidade do doce, acredito eu. Mas o que diferencia o trabalho de vocês? O que vocês trazem de qualidade para a cozinha de vocês para valer o preço, né? Para fazer assim, cara, meu produto vale o preço que eu cobro por isso, porque eu sou uma pessoa que foca na qualidade. Enfim, fala aí. A Laís falou há pouco tempo atrás, eu gosto de comer comida boa. E eu a mesma coisa. Eu jamais vou colocar uma coisa na minha loja que eu não comeria, entendeu? E eu não tenho pena de pagar por comida boa. Não tenho. Entendeu? Então, é essa mentalidade que eu tenho dentro da Van Cake. E muitas pessoas têm essa mesma mentalidade e, às vezes, quem fica falando que tá caro é porque ainda tem que atingir essa mentalidade, né, gente? De comer coisa boa e parar de se contentar com o que... Mas não é todo mundo que vai ter essa mentalidade. Eu comecei a postar os vídeos no TikTok e claramente... É muito engraçado os comentários. Gente... Nossa, R$24,99, uma coxinha. Aí eu, sim. Aí a pessoa, tá duro? Dorme. Então, assim... Eu fico rindo assim, não é por nada, gente. Mas é muito diferente você pegar uma coxinha de R$24,99 do que você pegar uma coxinha de R$5. Você coloca uma do lado da outra. Tem claro. Essas diferenças. E, enfim, por exemplo, minha coxinha lá é feita com a panko. A minha da Laís é feita com a panko. Mas qual é a panko? Tem a panko e tem a panko. Tem gente que passa na farinha de rosca. Pô, olha a diferença do material. Do valor. É catupiry, não é
qualquer Requeijão, coisa, cremoso, entendeu? né? Então, tem a questão dos temperos, do nosso tempo de trabalho. Muita gente fala assim, mas é só um morango do amor, por exemplo. Me fizeram... Foca aqui no dedo dela, aqui, o só morango do amor, aqui, o que fez com o dedo, Aqui. com a mão da confeiteira. Eu postei o meu morango do amor e falei, é R$24,99. Não tem problema de falar sobre isso. A pessoa falou assim, no Ceasa a caixa tá R$20. Eu falei, mas não é só um morango, bebê. Aí eu falei, e ela fazia odonto também. Eu falei assim, eu acho que no mercado de trabalho de odonto você não vai gostar nunca que alguém coloque preço no seu clareamento. Então, não põe um preço no trabalho das outras pessoas, porque não é só o morango, tem o brigadeiro, eu uso leite condensado integral, que é mais caro, tem o açúcar, tem a questão dos erros que podem acontecer, o tempo, enfim. É Fora muita a técnica, coisa. né? Que não é qualquer pessoa que vai existe a fazer. técnica. Tem a técnica, né? Enfim. Relacionado a o que leva um doce a ser bom de verdade, é sempre que você coloca tanto investimento de qualidade de marca, de produto, de matéria-prima e qualidade de finalização também, o quanto você consegue deixar bonito aquele produto. E além disso, não é sobre ele ser bom, ele também parecer bom. Porque se você tem um produto bom e na internet ele não parece bom, ou porque a sua foto não é boa, ou porque o seu marketing não é tão bom, você tem que ser bom e tem que parecer bom. E relacionado ao caro e barato, esse tema sempre dá o que falar. Ele é polêmico. Porque sempre vão existir as pessoas que julgam o que é barato e o que é caro. Igualmente, quando a gente vai falar sobre carros. Ah, mas você tem o dinheiro para comprar um Fusca ou você tem dinheiro para comprar um BYD. É a mesma coisa com uma coxinha. Ou Mas você vocês tem... não podem desvalorizar o trabalho de vocês nunca, né? Porque só Exatamente. vocês Olha, sabem o quanto que Então, vocês... na verdade, não é sobre o produto que tá caro. Ou é o cliente que não enxergou valor, ou a marca não gerou valor, ou simplesmente você só tá entregando pro público errado, que não tem dinheiro para comprar o seu produto. Pra mim é isso. Eu acho que também isso traz muita importância de consolidar uma marca, né? Porque a partir do momento que você consolida a tua marca no mercado, você cobra o valor que é devido. É muito diferente você ter uma Van Cake ou ter uma Pink, loja da Pink, do que você ter uma confeitaria qualquer, que coloca confeitaria da tia Ana, vamos supor, e não trabalha uma marca, porque realmente não agrega valor ao produto. Quando você está trabalhando, está postando, está divulgando, está mostrando os ingredientes que você usa, eu acho que você está trazendo, agregando valor ao seu produto e trazendo trazendo a confiança para o cliente comprar com você, né? Tudo isso é muito importante. Gera desejo, gera o gatilho. Tem gente, várias pessoas, eu nem gosto de coxinha, mas tá me dando vontade de comer coxinha. Não, eu sou uma dessas pessoas. Eu já comprei da Pink, a Pink entrega na minha casa, já comprei diversas vezes, meu marido. Compro na Van Cake direto e eu nunca fui uma pessoa que eu gosto de coxinha, que eu falo assim, eu amo coxinha. Mas, gente, a coxinha de vocês é transcendental, temperada, massa molinha, gostosinha de comer, crocante por fora, macia por dentro, eu amo. Então, assim, tudo é o valor que se dá ao trabalho e é o valor que a gente agrega à nossa marca, né? Hoje em dia vocês têm não só uma confeitaria, não só uma loja de doces, mas vocês têm uma marca que vocês estão consolidando a cada dia e é por isso que vocês estão aqui comigo hoje. Enfim, meninas, nosso papo hoje está chegando ao fim. Eu estou muito feliz de ter recebido vocês. Acredito que vocês inspiraram muitas mulheres, homens também. Quem ama esse mundo da confeitaria, assim como eu, respeito muito o trabalho de vocês. Acredito que vocês fazem a gente sonhar, delirar nas noites, assim. Eu peço sempre à noite, eu sou uma cliente noturna. Mas parabéns a vocês pelo trabalho, que vocês sigam crescendo, expandindo a marca cada vez mais, trazendo o nome de vocês para eventos. Eu quero estar junto com vocês aí nesse universo aí do Foods. E vamos que vamos, gente. Gratidão, meninas. Gratidão, Laís. Obrigada por ter convite, vindo a eu amei. brilhantar aqui nosso Pink, nosso Bela Cast com esse cabelo pink. Me senti lisonjeada. A calça da Ju rosa, o estúdio rosa, a marca rosa. Tadinho da Gil, tadinha. Vai que ela se queimou fazendo um morango do amor pra mim, Né? gente. Comi tanto morango do amor, só. gente. Comi muito, como é que pode? Mas é isso, meus amores. Chegamos ao fim do nosso primeiro Bela Foods. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhe aqui as nossas redes, vai ser super legal. Vou estar sempre trazendo empreendedores, jovens, enfim, gente com experiência para trazer esse mundo do empreendedorismo no Foods aqui no Brasil. E vamos que vamos, não perde nenhum episódio. Fica de olho aqui no canal. Beijo da Isa. Ah.